Bom dia, meu amado irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui então prontos para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. O tema da lição de hoje é o serviço cristão. O texto áureo, ele se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 27. Já pegue a sua Bíblia, fique aí num lugar silencioso para nós estudarmos essa lição. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigada, Deus, porque as suas misericórdias se renovaram em nossas vidas nessa manhã. Muito obrigada. Senhor, que nesse momento nós possamos aprender mais sobre o Senhor, sobre como deve ser o serviço cristão. Fale conosco. Os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Lucas, capítulo 22, versículo 27, diz assim: Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E quem está falando aqui é Jesus, e é sobre o serviço, sobre o ato de servir que nós vamos estudar nessa manhã. E nada melhor do que nós lermos João, capítulo 13, porque ali Jesus dá para nós, dá para os seus discípulos uma lição sobre o serviço, sobre como deve ser o nosso serviço cristão. Em João, capítulo 13, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com os que estavam cingindo. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém? Então aqui Jesus, ele dá para os seus discípulos e para nós uma lição de humildade. E Jesus nos ensina como deve ser o nosso servir ao próximo. Jesus nos ensina a servir por amor. Lá, naquela época,
depois de uma longa caminhada pelas estradas poeirentas da Palestina, quando a pessoa chegava numa casa, era costume do anfitrião, do dono da casa, receber aquele visitante e pedir que um dos seus servos fosse até ele e lavasse os seus pés. E esse costume, ele era um sinal de higiene, porque antes de comer havia ali o lava-pés, mas também era um marco ali de hospitalidade. Simbolizava que aquela pessoa ela estava sendo bem recebida naquele local. E Jesus aqui, ele faz isso, né? Nessa época aqui estava sendo comemorada a Páscoa. E o momento era propício para o ensino de uma prática imprescindível à igreja, o serviço cristão. Naquela ocasião, o mestre imprimiu no caráter dos discípulos sua principal marca ministerial: servir ao próximo. Então, Jesus usa daquela oportunidade para ensinar algo muito importante que deve estar na igreja, que é o serviço cristão. O servo modelo. Quem será o nosso servo modelo? Jesus. Ele é o nosso modelo a ser seguido. E apesar de ser o costume daquelas pessoas, né, de serem recebidas e logo ter os seus pés lavados por um servo, naquele dia ali, naquele local, não tinha um servo para lavar o pé. Lavar os pés. Então, Jesus, ele usa aquela oportunidade, ele se levanta, ele pega a bacia e ele começa então a lavar os pés do discípulo. Ninguém ofereceu água para lavar os pés, as mãos daqueles homens. Jesus, então, valendo-se da ausência do servo, rompeu as regras de sua sociedade e causou espanto em todos quanto interrompeu a refeição pascual para lavar os pés dos discípulos. Jesus está mais preocupado com a maneira de servir do que com o serviço propriamente dito. Então, o que importa para o Senhor não é o serviço em si, mas como ele é feito. Como é dedicado o serviço ao Senhor e ao próximo. A comunhão do Senhor Jesus com seus discípulos expressa na cerimônia de lava-pés, demonstra que devemos ser servos em tempo integral, ou seja, em todos os lugares e de todas as maneiras. Então, o serviço cristão, ele é feito na igreja, mas ele também é feito lá fora. Quando você tem a possibilidade de ajudar, de servir ao próximo, deve ser feito. Na igreja, o serviço ele acontece quando você está à disposição para aquilo que te colocarem. Por exemplo, com os projetos da igreja, você servir com as crianças, você servir ajudando na limpeza, você servir pegando a água para o pastor. Isso é serviço, é demonstração de amor ao próximo. Visitar o doente, orar. Isso é o serviço cristão. Você ajudar os idosos carentes também é um modelo de serviço cristão. E essa prática, ela não se limita apenas à igreja, mas aonde nós formos. A principal motivação para o serviço. O que movia ali Jesus, a principal motivação de Jesus era o amor que ele tinha ali pelos seus discípulos e por nós. Tanto que você lê em João 13:1, diz: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos por amor a eles. Jesus amava aqueles homens e também nos ama hoje. E essa deve ser a nossa maior motivação ao servir ao próximo. Deve ser o amor.
Sirva o seu irmão com amor. Quando você puder ajudar com o alimento, faça isso por amor, que não seja nenhuma outra motivação além do amor, porque esse deve ser o principal motivo. E ao analisarmos a obra de Deus, devemos sempre analisar as nossas intenções. O Senhor espera que a nossa motivação seja inspirada no amor obediente do nosso Salvador. Então, sempre quando você for servir e fazer algo, analise o seu coração e pense: qual é a minha motivação? A minha motivação está sendo aqui me engrandecer. Eu quero ser visto. Porque muitas pessoas não querem servir, querem serem vistos. E isso é errado. A maior motivação deve ser o amor. E em Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então esse amor, ele é derramado nos nossos corações, por isso nós somos capazes de amar o próximo. A principal marca do serviço, nós vemos então, a motivação deve ser o amor. E a principal marca? Jesus fez o amor a marca de sua vida e missão. João diz que ele amou até o fim, que significa completamente ou até as últimas consequências. Então, qual que é a principal marca? É amor, o amor a Deus, o amor ao próximo. Quando nós fazemos porque amamos a Deus. E ele amou seus discípulos, embora soubesse que um deles o trairia, outro o negaria, e quase todos o abandonariam por algum tempo. Mesmo Jesus sabendo disso, que ali no lava-pés, ele estava lavando os pés de Judas, Jesus sabia. Jesus sabia que ali ele estava lavando os pés de Pedro, que também o negaria, e mesmo assim Jesus o serviu. Então nós devemos colocar o amor acima de tudo, o amor a Deus, o amor pelo próximo. Quantas vezes nós ouvimos a pessoa falando assim: fulano não merece, mas nós fazemos pelo amor a Deus, o amor ao próximo. Aqui, será se Judas merecia ter os seus pés lavados por Jesus? Mas Jesus fez por amor. E ele nos dá uma baita lição. O amor faz com que o serviço seja uma experiência solidária e autêntica. A essência do serviço cristão é o amor, que compõe a tríade cristã: fé, esperança e amor. Jesus nos ensina a servir pelo exemplo. No versículo 15 de João 13, como nós lemos, diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus, ele não deu uma ordenança ali para os discípulos irem lavar os pés, não. Jesus, ele pegou a bacia e lavou, porque ele fez pelo exemplo. Jesus é o exemplo. Engraçado, se a gente para pensar ali, olha, embora os discípulos soubessem o que Jesus estava fazendo, nenhum deles ofereceu para realizar aquela tarefa. Servir não era algo que estava nos planos deles. No entanto, Jesus os amou, mesmo sabendo tudo acerca deles. Então ali, nenhum deles se levantou para ajudar Jesus, não, porque o serviço não era tão atraente aos olhos daqueles discípulos. E até hoje, o servir ao próximo muitas vezes não é atraente, mas nós temos um exemplo e nós devemos seguir, que é o exemplo de Jesus, que é servir ao próximo, que é servir por amor. Exemplo pela ação simbólica. O drama que... sim, aqui
é aquela passagem que fala quando Jesus vai lavar ali os pés de Pedro, e Pedro, ele se nega, né, a ter os seus pés lavados por Jesus. Por quê? Pedro, no início, ele não tinha entendido o que aquilo significava. Para ele era apenas um lavar os pés. Mas não, Jesus estava mostrando o que eles deveriam fazer depois disso, que era passar a servir ao próximo. O drama que se segue ao gesto desse discípulo comprova que ele ainda não estava preparado para viver em humildade como o mestre ensinava. E a humildade é algo que deve estar presente nas nossas vidas. A humildade é o único sentimento que a gente não pode falar, eu sou humilde. Você já parou para pensar? Aquele que fala, eu sou muito humilde, ele já não está sendo humilde, porque aí ele está sendo soberbo, não é? E a humildade, ela deve estar presente nas nossas vidas. E peça ao Senhor, fala, Senhor, coloque em mim um coração humilde, coloque em mim um coração sensível ao Senhor, e é Ele que muda os nossos corações. Exemplo de serviço voluntário. Em Romanos 1:1, Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. No texto original, a palavra traduzida como servo significa escravo. Paulo está falando a respeito do serviço que a pessoa realiza voluntariamente e por amor, distinta da servidão imposta por outra enforçada. O apóstolo enfatiza, portanto, a sujeição pessoal a Jesus Cristo. Ali, Paulo estava falando que ele era escravo de Jesus, mas por amor, era algo voluntário. E assim como Jesus deu a si mesmo por nós, devemos ofertar-nos a Ele. Devemos estar dispostos, ansiosos e determinados a servi-lo. Ele morreu por nós, por causa do seu grande amor. Esse maravilhoso amor exige nossa alma, nossa vida, nosso tudo. Então, se Jesus, Ele se entregou por nós, Ele deu tudo por nós, que é a sua vida, por amor, nós também devemos entregar todo o nosso ser a Ele. E também ser ali como Paulo, escravos do Senhor, servos do Senhor por amor, voluntariamente. Sirva o Senhor com amor, tudo que for colocado em suas mãos, faça bem feito, faça com amor, porque o nosso Deus merece. Ele merece todo o nosso melhor, Ele merece tudo, que tudo seja com todas as nossas forças, porque Ele é digno. E Jesus, Ele nos ensina a servir com humildade. E nem sempre as palavras serviço e humildade andam juntas no cotidiano de muitos dos discípulos hoje. A competição pelos melhores postos e a busca por aplausos e reconhecimento tem sido a tônica geral. O serviço cristão, quando revestido de humildade, encontra-se em contínua dependência do poder de Deus, a fim de aquele que o pratica alcance a divina promessa. Então, hoje, muitas pessoas, muitos até discípulos, eles estão preocupados com cargos, com posições. Não se preocupe com isso, apenas se preocupe em servir a Deus com o seu melhor. Deus te deu talentos, então o talento que Deus te deu, use na obra dele. Use na casa do Senhor, use no seu cotidiano, né? E sirva a Deus com o seu melhor, sirva a Deus com amor. Não se preocupe em ser elogiado, não se preocupe em ter, né, o famoso tapinha nas costas. Você foi muito bem. Não se preocupe, porque a honra que nós precisamos, ela vem de Deus na nossa vida.
a honra, o favor que nós precisamos, ele vem dos céus para nós. Então não se preocupe se você fez algo com carinho e ninguém percebeu, ou ninguém te elogiou. Não se preocupe, porque Deus vê todas as coisas. É o que está no Salmo 139, que fala que não dá para esconder nada do Senhor, nada, porque o Senhor está em todos os lugares. É Ele quem te abençoa. É o Senhor quem te recompensa. Então não se preocupe, apenas faça com amor, esteja com o coração aberto para servir. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero servir mais na tua casa. Senhor, capacita a minha vida. Eu tenho muita vontade de fazer isso na tua casa. Então, Senhor, me capacita, me dê talentos, e que eu possa fazer tudo com amor, porque o Senhor merece. Amém? E tem uma passagem, já estamos terminando, é uma passagem muito linda, Filipenses 2, capítulo 5, que diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que lindo! Porque aqui fala que mesmo Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ao contrário, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo. E isso é um exemplo para nós. Que nós possamos pegar o exemplo de Jesus e aplicar na nossa vida. Não preocupar com os aplausos. Ao contrário, servir ao Senhor da melhor maneira, com amor, amor ao próximo. Amém, meus irmãos? Conclusão. Se voltarmos o olhar para o meio evangélico, o que encontraremos? Cristãos que seguem o exemplo deixado pelo servo de Deus, amém? Encontraremos. Ou cristãos em busca de autopromoção, misericórdia. Jamais nos esqueçamos de que a religião cristã tem por objetivo cultuar a Deus, que é espírito e não matéria, João 4:24. Em sua pergunta aos discípulos, entendeis o que vos tenho feito? Cristo nos incentiva a glorificar o Pai e a renunciar ao mundo, conduzindo-nos a uma reflexão sobre o verdadeiro serviço prestado no culto. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Que nesse momento aí na sua casa, que você feche os seus olhos, que você se coloque à disposição a Deus para servi-lo, né? Todos nós temos talentos para serem aplicados na casa do Senhor, na nossa vida, no nosso cotidiano. Não guarde o talento que Deus te deu. Deus deseja te usar. Então, se coloque na posição de servo, se coloque numa posição de humildade e peça ao Senhor para te usar aonde Ele quiser. Porque Deus pode nos usar até mesmo em locais improváveis. Deus pode te usar dentro de um ônibus para falar uma palavra para alguém. Deus pode te usar no mercado. Deus pode te usar onde Ele quiser, porque Ele é Deus.
Mas para isso nós temos que nos colocar na posição de servos, humildes, com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa lição. Obrigada pelo teu amor em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, ensina-nos a ser verdadeiros servos. Muda em nós, ó Deus, no nosso coração o que precisa ser mudado. Tira de nós, Senhor, toda pretensão. Senhor, tira de nós, Senhor, todo o desejo de ser grande, de ser maior, todo o amor aos aplausos, a vaidade. Senhor, que nós possamos assumir o papel que o Senhor deseja, que é o papel do servo, humildes. Então, tira do nosso coração toda soberba e toda arrogância, e que nós possamos ser capacitados pelo Senhor. Senhor, esse meu irmão que está orando comigo nessa manhã, capacita a vida dele. Senhor, usa esse irmão na tua obra. Pai, que esse irmão possa ser um exemplo para os demais irmãos no serviço cristão. Em nome de Jesus. E que tudo que nós colocarmos as mãos, Senhor, seja feito por amor ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até o próximo domingo. Paz do Senhor.